Bom dia, Max. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pela FEB Lives. Vamos começar mais uma manhã orando, com o nosso programa Vamos Orar. Então, vamos pedir a todos que nos acompanham, que possam, os que possam fechar os olhos e nos acompanhar na nossa oração inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, e pedir nessa manhã que possamos começar o nosso dia acompanhado pelos nossos mentores espirituais, para que possamos no decorrer do dia fazermos as melhores escolhas, tomarmos as melhores decisões inspirado pela espiritualidade amiga, que possamos nesse momento em oração alcançar a todos aqueles que veem o nosso pensamento, para que as pessoas também recebam essa boa vibração da prece, as pessoas que estão adoecidas, os nossos familiares, nossos amigos, nossos afetos, até mesmo os nossos desafetos, para que possam ser alcançados também. Pedimos, Senhor, em especial, se aproximando este final de semana, pelas mães, por todas as mães do nosso planeta que sofrem com os filhos, que sofrem com a família, para que elas possam ser consoladas, aliviadas. Pedimos pelas mães que estão em zonas de guerra, de conflito no nosso planeta, pelos filhos que porventura tenham perdido as mães, para que possam ser amparados por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, para que possamos ser um ponto de luz onde quer que estejamos e que possamos levar amor e paciência aos nossos irmãos. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agora vamos passar a palavra ao nosso querido Max, que vai conduzir aí os nossos pensamentos na mensagem do dia. Com você, Max. Bom dia, Kelma. Bom dia, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de aprender um pouquinho sobre como viver à luz do nosso Evangelho de Jesus. E hoje nós temos um tema bastante interessante que vai falar sobre a paciência. Paciência é uma virtude, minha amiga e meu amigo, que nós temos que tomar cuidado para ver se nós estamos exercendo-a. Aqui está escrito por Emmanuel um chamado muito importante para nossas reflexões, dizendo assim: em todos os males que te firam, usa a dieta da paciência, assegurando a própria restauração. E toda vez que sejamos induzidos a condenar alguém por essa ou aquela falta, inventariemos nossas próprias fraquezas e reconheceremos de pronto que nos encontramos de pé em virtude da paciência inexaurível de Deus. Que texto maravilhoso, né, gente? Primeiro, ele fala da dieta da paciência, né? O que é fazer dieta, né? É você realmente se controlar naqueles impulsos, né? E domar esses impulsos e pôr aí o nosso chamado movimento de paciência. Emmanuel chama a paciência como se fosse uma energia. Toda virtude é uma energia. Então, quando nós temos a energia da paciência em nosso favor, nós vamos garantir aquela mais maravilhosa condição íntima que nós precisamos carregar em nós para onde formos. Chama-se serenidade. Em tudo e com todos, independentemente do que se passa, se carregarmos a paciência verdadeiramente no coração, a serenidade será nosso companheiro mais próximo e não teremos do que temer, não teremos do que nos preocupar. Estaremos vivendo em intimidade com a paciência divina, que, como disse Emmanuel, é inexaurível. Mas ele disse também que a gente tem momentos da vida que a gente tem a tendência, a tentação, uma indução de querer fazer julgamentos, né? Aí a gente acaba querendo condenar a atitude do outro conforme a nossa ótica. Aí ele chama a atenção de maneira magistral, gente, presta atenção. Ele pede para a gente inventariar. O que é inventário? É fazer um levantamento de nós mesmos, olhando para dentro de nós
e verificando quais são as nossas dificuldades íntimas, quais são as nossas fraquezas, os nossos vícios, enfim, quais são as nossas más tendências. E se nós fizermos isso de coração puro, não para os outros verem, mas para nós mesmos enxergarmos no exercício do conheça-te a ti mesmo, nós encontraremos percebendo a nossa realidade íntima. Por quê? Nós somos produtos de um processo evolutivo de longa data. Nós estamos reencarnando várias e várias vezes, e as aquisições espirituais vão se fazendo muito gradualmente, de forma lenta, mas de forma consistente. E junto das aquisições espirituais boas, vem os nossos hábitos ruins que nós adotamos em determinadas encarnações passadas, por escolha, contexto daquela época, enfim, não vem ao caso. O ponto é que elas não nos servem hoje. São imperfeições que nós precisamos burilar. Então, se nós enumerarmos essas imperfeições, nós iremos verificar, de pronto, como diz ele, que nós temos que ter paciência para com o outro, porque se Deus tem a paciência inexaurível para com nós, por que que nós não podemos ter paciências com os outros? Então, pensemos nisso. Então, onde a gente for, gente, a gente vai ter problemas, não tem como a gente estar perfeito. Alguém vai falar alguma coisa que a gente não gosta, alguém vai falar alguma coisa que nos machuca, enfim. Nessa hora, a energia da paciência tem que ser acionada. Eu disse energia porque são palavras de Emmanuel, que você põe aquilo em movimento, e aquilo como sendo energia, é um fluxo que contrapõe aquele desagrado, aquele movimento que te constrange, que te causa mal-estar. Fazendo isso, a serenidade será a nossa companheira sempre. Então, alguém vem contar para você de um problema, uma catástrofe que está acontecendo, serena-te, põe a paciência, não se envolva com aquilo, porque apesar da catástrofe estar acontecendo em um lugar, o Sol continua nascendo, a Terra continua girando, o universo continua na sua rota, que não tem como ser detida. Tenhamos a condição mental de entender que tudo está acontecendo segundo uma ordem divina. E que se tem uma catástrofe acontecendo agora, ela faz parte do contexto. E vamos, então, aceitá-la com serenidade, sem propagá-la como aquele que faz os outros ficarem preocupados, nervosos. Só contrariaremos mais gente ao invés de fazermos. Tem alguém que visita, que nos faz mal, que nos provoca alguma coisa. Tenhamos paciência, entendendo que cada um faz o que dá conta de fazer. O dia que ele também inventariar-se intimamente, ele também poderá fazer o que nós estamos ensaiando, exercitando fazer, porque paciência é virtude que se conquista ao longo do tempo, não é algo que se conquista de um dia para o outro. Toda essa energia que nós precisamos armazenar em nós, ela é conquista da experiência. E ninguém poderá falar em experiência sem que tenha vivido a situação e esforçado-se para vencer-se naquela situação. Então, minha amiga e meu amigo, pensa nisso. Quanto de energia íntima eu tenho extraído de mim nos momentos em que eu sou afrontado na minha mais preciosa intimidade? É nesse momento que eu sou medido, é nesse momento que a aferição de valor da virtude e paciência é feita, não é mesmo, Kelma? É isso mesmo, e às vezes, né, Max, a gente não pode fazer nada, então façamos uma prece, peçamos a Deus que coloque, né, bons espíritos para resolver aquela situação, né? Uma forma da gente estar contribuindo positivamente. Maravilha, Kelma. Essa lembrança da prece foi importantíssima, porque tem hora que as nossas forças nos faltarão, né? Não teremos aquela energia suficiente, e nessa hora, o que é recomendado? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem que disse isso? O Mestre Senhor Jesus. Então, quando nessa hora acontecer, que a gente sentir-se impotente para dar conta de vencer aquela situação, a Kelma nos lembrou bem, gente. Prece. Façamos uma prece ao mais alto, e os recursos de que nos faltam serão proporcionados em mancheias. E nós teremos recursos para atender às demandas de viver em harmonia uns com os outros. E assim, amigas e amigos, chegando mais ao final de um programa de reflexões, façamos então, para encerrarmos essas reflexões, uma prece íntima em nossos corações, convidando-nos a nos ligarmos ao mais alto. Então, aqueles e aquelas que se sentirem à vontade, por favor, acompanhem-nos. Senhor, que tutela toda a vida, Pai de todos nós, Pai amoroso e supremo. Gratidão, Pai, por nos conceder a vida. Gratidão que nós não temos como mensurar, Pai, por nos dar tudo de que necessitamos para a consecução
da realização de nossa parte na obra que nos compete. Obrigado, Mestre Senhor Jesus, por ter descido de tão alto para trazer a boa nova, para nos ensinar como viver um em harmonia com o outro, uma nação em harmonia com a outra, um íntimo tocando o íntimo do outro, sentindo-nos uns nos outros. Gratidão, Senhor Jesus, por ter feito exatamente isso entre nós, nos ensinando que seremos reconhecidos como seus discípulos, por nos amarmos uns aos outros, como o Senhor mesmo nos ama. Fortaleça-nos, Senhor, nessa empresa de viver a tua mensagem no nosso cotidiano, sem que tenhamos que afrontar o mundo todo. Basta que façamos no nosso cotidiano os esforços de viver, amando-nos uns aos outros. Por isso, Senhor, te rogamos, dai-nos força para nos superarmos e vencermos a criatura velha que viemos sendo, para superarmos e sermos aqueles seguidores do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Kelma, temos alguns avisos aí? Temos sim, as pessoas que quiserem, né, entrar no grupo que tem as promoções da nossa livraria física da FEB, lá na Asa Norte, é só apontar a câmera para esse QR Code, pode fotografar também, ou entrar mesmo no site, né, da FEB, e ver como faz para entrar no nosso WhatsApp. Hoje nós temos promoções e são mandadas para esse grupo de WhatsApp, de 30% de desconto em vários livros lá na livraria. Então, tá aí. E agora a gente vai chamar os nossos amigos que estão nos bastidores, a Égina e o Aquino, e eu tô aqui e já me despeço de vocês. Um abraço grande. Bom dia a todos, sejam abençoados o dia de vocês. Um feliz Dia das Mães, né, para todas as mãezinhas encarnadas e desencarnadas. Que Jesus possa abençoar a todos nós que temos essa missão. Então, um bom dia a todos, fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe, os ampare e esteja contigo durante esse dia. Muita paz, gente. Até a próxima.